Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder, no PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem um nome, polos em todo o país. Online posso me informar. EAD, Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa aula, a mais uma aula aí da disciplina de estrutura de dados. É um prazer muito grande estar com vocês aqui e vamos nessa aula falar de mais um tema importante aí da nossa disciplina, que é a lista duplamente encadeada. Então vale ressaltar nesse primeiro momento que a lista duplamente encadeada ela não está implementada no livro de vocês, né? Então não tem implementação. Então essa daqui é uma implementação extra que vocês vão ter, onde nós vamos passar aqui pela lógica do desenvolvimento de uma lista duplamente encadeada. Vamos entender como que é uma lista duplamente encadeada, mas o que que a gente tem ali de informação já nessa imagem inicial. Nós vemos que ela é composta por três elementos básicos, né? Um elemento que aponta para o anterior, um elemento que aponta para o próximo e a informação. Então ela tem dois ponteiros, né? Que permite esse duplo encadeamento, essa dupla ligação, né? Nos dois sentidos. Então a gente consegue andar nessa lista de duas formas diferentes. A gente consegue avançar e a gente consegue retornar na lista, certo? Então essa daí é uma das características, das diferenças da implementação dessa lista e da ideia dela, certo? Então vai ser uma das formas que nós vamos implementar agora essa forma da lista duplamente encadeada e não mais indo apenas numa direção, indo apenas para frente. A gente vai e retorna na lista, certo? Então, o que tem aqui de característica? A Ascensio diz que cada elemento armazena os dados, ela pode ser uma lista homogênea ou pode ser uma lista heterogênea, pode ser composto por um único tipo de dado ou pode ser composto por vários tipos de dados diferentes. E o que ela garante ali, então, além dos dados, são dois ponteiros, um que vai, né, que aponta para o próximo, e um que retorna, que aponta para o endereço anterior. Então nós temos aqui a implementação, onde nós vamos dividir essa nossa aula, né, em dois momentos, né? Então vai ser um momento agora na aula gravada e depois na live, onde nós vamos nos reunir. Vamos falar um pouquinho mais sobre algumas outras formas da implementação, né? Algumas outras funcionalidades que a gente pode implementar aí na nossa lista. Então nós vamos falar sobre as operações que podem ser as operações básicas que a gente pode inserir dentro da nossa lista e vamos implementá-las, certo? Então aqui nós temos a lista, né? A lista indo nos dois sentidos, como a gente pode observar na figura aqui, né? Então essa lista ela vai nos dois sentidos. Ela tem ali uma opção que aponta para o próximo endereço e no próximo endereço tem uma opção que aponta para o endereço anterior, certo? Então sempre vai ter dois pontos. Esse primeiro ponto aqui, né? Esse primeiro anterior não tem nada antes dela, então é nulo. E esse daqui depois ele também está sempre vazio, né? Que é o nulo também, certo? Então o último está sempre nulo, está sempre apontando para o nulo, e o anterior está sempre apontando para nulo também. Então essa é uma característica dela, ok? Bem, como é que ela funciona, né? Então ela é mais complicadinha um pouquinho de mexer, e a lógica dela também exige um pouquinho mais. Cada elemento armazena um ou vários dados, então aqui a ideia de ser homogêneo ou heterogêneo, certo?
E ela tem mais dois ponteiros, onde o primeiro ponteiro, né, aponta para o próximo elemento, ou seja, um dos ponteiros aponta para o próximo elemento, e o outro ponteiro, o segundo ponteiro, para o elemento anterior. Então essa daqui é a característica dela. Os ponteiros permitem, então, esse duplo encadeamento, que é o ir, avançar para o próximo endereço e retornar para o endereço anterior. Com isso daí, ela consegue manter uma estrutura de linearidade, né? Linearidade, ela consegue ser linear, ela não é uma lista circular, que é o que nós vamos ver na próxima aula. Qual que é a ideia da lista circular? É quando o último endereço, ele armazena o primeiro endereço, né? Então ela tem aí uma ideia de circular. Então essa daqui ainda ela é uma estrutura linear, certo? Então é esse tipo de estrutura que nós vamos montar aqui, que nós vamos desenvolver nesse exemplo que nós vamos trabalhar aqui. Quando a gente vem aqui, quais são as operações básicas que nós vamos ver? Inserir no início. Então qual é a característica de se inserir no início? Inserir no fim, né? Nós podemos consultar essa lista inteira de duas formas. Podemos ir do início até o fim e do fim até o início. A gente pode ir de duas formas diferentes fazer essa listagem. A gente pode remover um elemento qualquer, onde a gente diz qual é esse elemento e a gente vai lá e exclui. E a gente pode esvaziar a lista, que é passar por todos os elementos da lista e dando a ele a opção de free, liberando aquele espaço de memória. Então, são as operações básicas que nós temos aqui, né, dentro dela, certo? Bem, e agora o que eu vou fazer? Vou convidar você para que nós venhamos a implementar essa lista, certo? Então eu vou abrir aqui a telinha da programação para que você possa acompanhar junto comigo o desenvolvimento desse programa, né? E que a gente possa implementar juntos, então, vendo aí as principais dificuldades. Como eu falei, a lógica dela envolve algumas formas diferentes. Eu vou passar aqui só para a gente identificar um pouquinho o que tem. Então nós temos aqui uma estrutura que é a estrutura do elemento da lista, e aqui nós temos uma estrutura da lista encadeada em si. Então nós temos duas situações diferentes, então nós temos duas estruturas distintas aqui. Aqui são todas as funções que podem ser criadas. Uma primeira delas é a de inicialização da lista, né? Depois a inserção quando tiver uma lista vazia, a inserção no início da lista, a inserção no fim da lista. Tem uma outra função que vai ficar aqui como exercício para vocês, que é inserir depois, né? E o inserir antes. Então, inserir antes também vai ser uma função que vai ficar aqui para vocês pensarem nela, certo? A de remover, a de destruir a lista, de liberar a lista, né? Essa daqui de alocar um elemento na lista, aqui a de exibir a lista, né? De exibir a lista inversa, né? Então a gente pode exibir a lista de dois jeitos. E aqui nós temos a opção do menu e a opção da função principal, né, que vai chamar esse menu, e conforme a função ele vai executar. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos dividir a nossa aula toda ela em execução hoje, onde o nosso objetivo é que nós venhamos a entender todo esse processo, né? Então nós vamos criar um processo agora e depois da nossa aula ao vivo também, certo? Então conforme você for tendo dúvidas, você vai perguntando. A ideia é que ao término dessa nossa implementação você tem então a ideia geral da construção dessa lista duplamente encadeada, certo? Então vamos entender aqui, né, o primeiro ponto diferente é que nós temos aqui duas estruturas. Uma estrutura onde nós vamos armazenar o dado, que nós vamos colocar aqui uma única informação que vai ser do tipo caractere, certo? Então ele vai armazenar um dado, então esse dado vai ser do tipo char. E aqui nós temos uma estrutura, então ele vai armazenar um dado só char. E aqui nós vamos ter o que? Dentro disso daí nós vamos ter uma structure que vai ser do mesmo tipo que nós temos aqui, dl elemento lista, certo?
que vai apontar para o anterior. Então, nós vamos ter aqui, a primeira aponta para o anterior, e aqui nós vamos ter um outro elemento também na nossa struct, certo? Que vai ser do tipo elemento lista, só que ele vai apontar para o próximo elemento da nossa lista, certo? Para o anterior, e aqui eu vou chamar de seguinte, certo? Vai ser o seguinte, vai ser o próximo elemento lá da nossa lista. Então, essa daqui é a ideia do elemento da lista. Então, um elemento da lista é formado pelo dado, pelo anterior e pelo seguinte, certo? Agora eu vou ter uma outra estrutura aqui, que é, então essa daqui é o elemento, são as informações guardadas dentro dela. E aqui nós vamos ter a ideia da lista, certo? A nossa lista, ela vai ter aqui duas informações importantes para a lista, que é, uma é o elemento que vai ser o início, então vai ter o elemento de início, e vai ter o elemento também de fim, para a gente marcar, ter aqui na nossa lista quem é o que está no fim e quem é que está no início. A gente precisa saber, né? Então a gente vai ter dois tipos de estrutura. Uma para a gente saber quem está no início e quem está no fim, e a outra para a gente saber quem são os elementos que nós estamos armazenando. E aqui vai ter mais uma informação, que vai ser a informação do tamanho dessa lista. Então, qual é o tamanho dela? Qual é o elemento inicial, qual é o elemento final e qual é o tamanho dessa lista, certo? Então, aqui vai ter o endereço de início, aqui vai ter o endereço de fim e aqui vai ter o tamanho, certo? Então, são esses dois pontos aqui. Então, essa daqui é a nossa lista. Então, criei duas estruturas. Uma com os elementos da lista e a outra com a lista em si, com o primeiro elemento, com o último elemento e o tamanho da lista, certo? Aqui nós temos a definição das nossas funções, né? E nós vamos então aqui criar a primeira função, que é a função de inicialização, certo? O que consiste a função de inicialização? Vamos então à implementação dela. A função de inicialização, ela vai pegar a nossa lista que nós criamos, então a DL lista. Quem que é a DL lista? DL lista é esse daqui, e ele vai pegar esse primeiro cara aqui da nossa lista e vai dizer que ele é nulo, porque eu estou inicializando, ou seja, não tem nada na minha lista ainda, e esse outro cara aqui da minha lista também eu vou estar colocando ele como nulo, ou seja, os dois aqui vão ficar colocados como nulo. E qual que é o tamanho? Como eu estou inicializando a minha lista, nesse momento a minha lista é 0, né? O tamanho dela é 0. Então são essas três informações que nós vamos colocar aqui dentro, certo? Esse cara aqui é um ponteiro lista, né? Que é do tipo DL lista, que é aquela lista que nós implementamos. E aqui eu vou dizer o seguinte, que o início, né? Então o início ele vai ser nulo, ou seja, não vai ter nada nele, ele está zeradinho. E o fim também da nossa lista, dessa lista, né? O fim dela também vai ser nulo, ou seja, não tem nenhum elemento dentro da nossa lista. Por não ter nenhum elemento dentro da nossa lista, aqui no tamanho, né? No objeto tamanho, o atributo tamanho, vai ser 0 aqui. 0 aqui, não vai ter nada dentro dele. Então, a inicialização faz exatamente esse ponto. Ele cria uma lista, né? Cria uma lista onde nessa lista não tem nada, onde o último valor é nulo e o último valor é nulo e o primeiro valor também é nulo. E eu digo que não tem nenhum elemento lá dentro. Agora nós temos aqui algumas opções de inserção, né? Então, quais são as opções de inserção? Inserção em uma lista vazia. Então, isso daqui é obrigatório. Se a lista está vazia, é esse daqui o primeiro cara que eu tenho que fazer, né? Depois eu decido se eu vou colocar no início, né? Ou se eu vou colocar no fim da lista. Isso eu faço depois. Agora, quando a lista está vazia, eu tenho que vir aqui e inserir. Então, eu vou inserir dentro da lista, né? Eu vou inserir o quê? Um dado, um caractere, né? Que é isso daí que eu vou colocar lá dentro da minha lista. Como é que eu faço, então, para fazer essa inserção aqui, certo? O novo elemento,
ele é no DL elemento, né? DL elemento. Então, é um novo elemento que eu vou criar. Então, um novo elemento que eu estou criando aqui. Okay? O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou perguntar if o novo elemento, né? Ou seja, se eu vier aqui, né, e chamar a função alloc, que nós vamos fazer daqui a pouquinho, desse novo elemento, for igual a nulo, certo? Então, significa que eu não consigo lá inserir, né? Então, eu vou retornar aqui, por exemplo, -1, certo? Eu não consegui inserir. Se ele deu nulo, significa então que ele retornou, né? Ele retornou nulo, certo? Muito bem. O que eu vou fazer aqui agora, então, aqui na sequência? Eu vou utilizar uma função do C, que é pegar o elemento que eu digitei e incluir ele, né? Então, que é o strcopy, que eu vou pegar esse novo elemento. Então, sempre que eu trabalhar com char, né, eu tenho que não é o scanf que eu vou usar o strcopy, e eu vou pegar o dado e vou armazenar esse elemento, né, o elemento que eu passei aqui em cima, né, esse elemento que eu passei aqui, eu estou incluindo aqui no novo elemento, certo? O elemento que eu passei ali, eu estou incluindo nesse novo elemento. Estou fazendo uma cópia ali, certo? E aí eu vou dizer o quê? Que o novo elemento que aponta para o novo elemento, ele é nulo. O que aponta, novo elemento, mas quem, né? Novo elemento, o anterior dele. O anterior dele não tem ninguém. Eu vou dizer que o novo elemento dele também não tem o próximo, né? O seguinte dele também é nulo. Oh, meu Deus do céu. O seguinte dele também é nulo. O último também é nulo. Eu estou inserindo ele num novo nó, né? Num nó exatamente novo. E aí, o que eu vou fazer? A minha lista tem um início e a minha lista tem um fim. Quem que é o meu início agora? O meu início é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui vai para o meu início. Ou seja, o que tem lá no início? Ele não é o primeiro nó? No primeiro nó agora eu vou colocar um elemento novo, onde o anterior desse elemento novo é o que? Vazio, não tem nada, certo? Não tem nada antes dele, ele é o primeiro. Então, o novo elemento vai lá no início, certo? E no fim, nesse cara, como ele é o primeiro cara que eu estou inserindo, né? No fim, ele vai o quê? Ele vai o novo elemento. Onde o que tem nesse novo elemento? Null. Ou seja, o que tem depois dele? Também não tem nada. Por quê? Porque ele é o primeiro cara que eu estou inserindo aí. Então, o novo elemento, né, é o primeiro cara que eu estou inserindo na minha lista. Certo? Só que agora a minha lista, que antes era zerada, ela não é mais zerada, né? Agora, essa minha lista, ela tem lá no seu tamanho, ela tem um valor incluído. Então, eu vou adicionar mais um no tamanho da minha lista, certo? E com isso daqui, eu saio, retorno 0, né? Porque eu acabei de executar, então, ele aqui, certo? Então, esse daqui é a primeira ideia, onde nós vamos ter aqui a inserção de um novo elemento. Ou seja, eu vou inserir esse elemento nesse cara que eu inicializei aqui, certo? Só que eu vou garantir que o anterior dele continua sendo null, ou seja, não tem ninguém antes dele e não tem ninguém depois dele, certo? Agora eu vou passar para uma decisão, que é o quê? Eu quero inserir antes dele ou eu quero inserir depois dele. Então, são duas possibilidades de inserção.
inserir no início da lista, ou seja, antes desse cara que já está inserido lá, vou colocar antes dele, ou vou no final da lista, né? Depois lá no último cara que eu vou inserir, certo? Então essa daqui, como é que eu faço para inserir então no início da lista? Então esse daqui é a nossa próxima etapa aqui da nossa construção. Para inserir no início da lista, eu vou então vir aqui, né, criar um novo elemento do tipo lista duplamente encadeada. Vou criar um novo elemento. Vou verificar se eu tenho espaço para alocar ele em memória. Né? Utilizando uma função que nós vamos explicar daqui a pouco. Se ele retornar diferente disso daqui, né? Então ele vai inserir. Se não, ele não vai fazer a inserção. Se ele fez, o que eu vou pegar? Vou armazenar na minha memória com essa função da linguagem C, que vai pegar esse novo elemento, né, esse dado que eu passei como parâmetro aqui em cima. Ó, aqui em cima eu passei um dado como parâmetro. Esse dado que eu passei como parâmetro, ele vai ser armazenado em dado desse novo elemento que é do tipo lista duplamente encadeada aqui, certo? Armazenei ele lá dentro do novo elemento e agora eu tenho que fazer aquelas estruturas. Se esse daqui eu estou inserindo no primeiro elemento da lista, significa que antes dele o que vem? Antes dele, se ele é o primeiro, antes dele não pode ter nada. Então o que eu tenho que fazer aqui? No novo elemento, né? No novo elemento, o anterior do novo elemento tem que ser o quê? Mas e o próximo? Né? O próximo quem que é? O próximo, ele tem alguém, que é o primeiro cara que estava lá. Então, no próximo elemento, né? No seguinte, ele vai ser quem? Ele vai ser o cara da minha lista que eu estou aqui, ó, que é a minha lista. Quem que é o cara da minha lista? É o cara que hoje na minha lista, ele representa o início da minha lista. Esse cara, então, ele passa a ser o seguinte, passa a ser o próximo, e eu acabei inserindo no começo dele, certo? Então, esse daí. E agora, o que eu preciso fazer? Preciso fazer algumas alterações aqui. Primeiro, eu preciso, lembra que eu tenho duas listas? Então, lá na minha lista, no início, lembra que na minha lista lá no início estava null? Agora não pode estar mais null. Por quê? Agora existe alguém, né, lá. Então, na minha lista início anterior tem um cara. Quem que é esse cara? É justamente o novo elemento. Então, aqui eu tenho, ó, lista início. No início vai ter um cara anterior a ele, certo? Então, ó, eu tenho que fazer essa jogadinha aqui, ó, a minha lista. Lembra que a minha lista tinha início e fim? Então, na minha lista início, agora tem um cara anterior a ele. Então, eu tenho que chamar o anterior desse cara aqui e dizer que esse cara, quem que é? É o novo elemento que eu estou inserindo. Essa é a jogadinha, digamos assim, mais complicada, que envolve a lógica ali, certo? E no lista início, né? No lista início, eu vou dizer que o lista início, então, é o novo elemento, certo? E agora o meu a minha lista agora, ela ganha em tamanho, aumenta alguém aqui na minha lista, né? Minha lista ganhou mais alguém. E eu terminei aqui de inserir alguém no início da minha lista, certo? Acabei de inserir alguém aqui no início da minha lista. Tudo bem? Agora vamos lá. Vamos inserir no... aqui, na verdade, não é início, né? Aqui é no fim, né?
Bem, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer o quê? A inserção no fim da lista, certo? Inserção no fim da lista. Então, a inserção no fim da lista, ela recebe uma lista e recebe também o dado que eu vou inserir no final dela. Então, eu posso inserir em dois lugares, no início e posso inserir no fim, né? Depois que eu já tenho, só começo a inserir no fim ou no início depois que eu já tenho alguém inserido lá na minha lista. Então, vamos inserir no fim da lista, né? Então, como é que eu faço isso? Vou criar um novo nó, que é um nó do tipo lista duplamente encadeada, certo? E aqui eu vou verificar, né, então, como sempre, se existe espaço suficiente na minha memória para esse novo elemento, chamando uma função de alocação, que é a função alloc, onde eu vou verificar se eu consigo inserir esse novo elemento. Se ele retornar null, significa que eu não consigo, significa que eu não tenho espaço, então eu não consigo fazer a inserção. Porém, se eu consigo, então o mesmo processo, né? Eu vou utilizar a função strcop para copiar para o... A gente tem que tomar muito cuidado para não errar aqui as escritas, né? Senão vai ser ali, eu vou copiar o dado que eu passei como parâmetro para o dado do novo elemento, certo? Então, inserir. Agora vem toda a jogadinha de se colocar lá no final. Como é que eu faço para colocar esse novo elemento lá no final? Se eu estou colocando no final, o que vem depois dele? O que vem depois dele vai ser, né, nulo. Concordam? Depois dele não tem ninguém. O último cara, sempre depois dele não vem ninguém. Já que é uma lista, né? O último cara, depois do último cara não vem ninguém. E aí o que vai acontecer? Eu preciso olhar para o anterior. Então, no novo elemento, eu vou ter que ver quem é o anterior. Quem que é o anterior? O anterior era o último elemento da fila, né? Era o último endereço que eu tinha. Então, da minha lista, é o último endereço que eu tinha. Era o endereço do final. Esse cara passa a ser o anterior. Quem era o último endereço, o último da minha fila, né, o último da minha lista, passa a ser o anterior. Agora eu preciso readequar, eu preciso dizer quem que é o novo final, né? Então, o novo final da minha lista vai ser quem? Vai ser o seguinte, né? O seguinte do atual. Vou pegar o seguinte do próximo endereço e ele vai ser o meu novo elemento, é ele que está lá. O novo elemento, então, passa a ser o meu fim, certo? E a minha lista fim, então, agora, né? A minha lista fim, então, agora, é justamente o novo elemento. Então, tá lá, tá? Feito aí. Com isso daqui, a minha lista ganhou mais um membro, então, ela aumentou de tamanho. Então, eu venho aqui e incremento ela, aumentando o tamanho dela e retorno aqui em 0. Tudo bem? Então, nós fizemos aqui a inserção no início e a inserção no fim, além de nós fazermos também a inserção em uma lista vazia. Tudo bem? Agora, o que nós podemos fazer? A inserção depois... Eu digo qual é o elemento que eu quero e a inserção antes, né? E eu também posso fazer agora a remoção, certo? Então, nós vamos pensar, então, na remoção. O que é a remoção? Eu preciso dizer qual que é a posição que eu quero e nessa posição eu preciso lá e remover, né? Então, esse daqui é a ideia de fazer a remoção. Então, o que nós vamos trabalhar, né? Nós estamos caminhando aqui para o final dessa explicação e aí nós vamos fazer alguma dessas implementações na última aula, né? Na live. Na live, então, nós vamos fazer a nossa
remoção, né? Então nós vamos remover, nós vamos exibir os elementos, né? Exibir, lembrando que nós podemos exibir de duas formas, então aqui nós vamos exibir normal. O exibir da forma invertida vai ficar como um exercício extra para vocês fazerem, certo? Então, basicamente, vai ser essa daqui o nosso trabalho, né? Durante a aula, nós vamos, então, aprender, durante a live, nós vamos, então, aprender a fazer a remoção e a destruir, ou seja, a eliminar todos os elementos. E nós vamos também trabalhar com a função de alocação de memória, que nós ainda não vimos. Falamos dela 3 vezes, mas nós ainda não vimos como é que faz a alocação de memória, certo? Então, são esses pontos que nós vamos estudar na nossa live, ok, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham aí compreendido esse ponto inicial da nossa disciplina, né, da nossa aula de hoje, que é a lista duplamente encadeada. Então, a gente consegue perceber que existe algumas diferenças aí em relação a uma lista simplesmente encadeada. Ela tem uma lógica um pouquinho mais complexa e que exige, então, aí um certo treinamento, e esse treinamento vem sempre da prática, certo? Então, vocês vão estar com esse material disponível para vocês, para que vocês possam, então, replicar tudo aquilo que foi feito na aula, vocês possam, então, também desenvolver aí para aprimorar os conhecimentos da disciplina, certo, pessoal? Então, daqui a pouquinho na nossa live, a gente conversa mais um pouquinho falando sobre essas 3 funções, para remover, para alocar na memória, né, que é importante, e a última, que é para liberar toda a nossa memória, ok? Então é isso aí, pessoal, até daqui a pouquinho a gente se vê. Tchau, tchau. EAD, Unicentro, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.